Bem, pessoal, por essa razão perigosa, você acaba tendo um quadro importante de insônia e ninguém te conta. Eu vou explicar para vocês o que acontece, quais os cuidados que você tem que ter. Vamos lá só para vocês entenderem. Dor é muito comum no envelhecimento. Insônia é muito comum no envelhecimento. Mas o que acontece? Muita gente que tem os transtornos relacionados à insônia, ele tem outros quadros associados que acabam potencializando essa insônia. Muitas vezes o paciente procura um neurocirurgião, procura um neurologista, procura um clínico, reclamando às vezes de dor. Dor na coluna é uma das queixas mais comuns que eu tenho no meu consultório. E insônia vem nesse pacote também. Às vezes, quando você vai conversar com o paciente, você percebe que o paciente que tem dor crônica vem um pacote de doenças junto. E eu vou explicar para vocês por que é tão importante você que começa a ter dor na coluna, que é uma queixa comum, mais de 40% da população acima dos 40 anos de idade vai ter dor crônica, não tem jeito, na coluna, um dos locais mais comuns da coluna lombar. Quando isso começa, por que é importante você tratar logo? Muitas vezes, isso pouca gente sabe, né? Quando você começa a ter uma dor crônica, né, o seu cérebro ele modifica. Você, como assim, Júlio? O cérebro modifica? Sim. A gente tem no nosso cérebro, né, importantes vias da dor, né? E essa via da dor é o quê? Ela é feita para avisar que alguma coisa não está legal. Então, se você queimou a mão, seu cérebro recebe o aviso. Se você sentou de uma forma em um local inadequado, seu corpo avisa. Essas vias, elas são fundamentais para a nossa sobrevivência, o nosso corpo é avisado. Quando você tem um quadro de dor crônica, seu cérebro está sendo avisado o tempo inteiro que alguma coisa não está boa. E ele modifica uma série de circuitaria dele. E hoje a gente sabe, com ressonância funcional, as ressonâncias funcionais muitas vezes servem para a gente, para pesquisa, para estudo, ver o que está acontecendo no cérebro de alguém vivo com alguma patologia. E na dor crônica, isso durante muitos anos, você não consegue fazer no dia a dia. Eu não peço como neurocirurgião no dia a dia para um paciente meu, mas as pesquisas mostram, são exames muito caros, né, muito específicos, que não estão no dia a dia de todo mundo aqui no Brasil, mas nas pesquisas eles mostram isso, né, para a gente entender esse funcionamento do cérebro, né, que o paciente, quando tem esse alarme, apitando o tempo inteiro que alguma coisa não está legal, porque ele tem uma hérnia de disco, porque ele tem uma ciática, porque ele tem um canal estreito, né? Muitas vezes até doenças que nem são cirúrgicas, o médico não precisa operar isso, mas o paciente está sendo incomodado o tempo todo com dor, as vias do cérebro modificam e aumenta muito a incidência de insônia, muito a incidência de transtorno de ansiedade, muito a incidência de transtorno depressivo. E esse pacote, ele costuma, em especial, meu destaque muito grande é a insônia, a transtorno de ansiedade de pessoas que têm dor crônica, dor na coluna, dor lombar crônica. Ou seja, se você tem um quadro de insônia, se você tem ansiedade, você tem dor, você tem que tratar. Eu costumo dizer para o paciente que às vezes é difícil você entender o que veio antes. Mas normalmente, hoje em dia, população acima dos 40, 50 anos, eu tenho muito caso de pacientes que a dor foi o inicial. Ele começou a ter dor crônica, piorou o sono dele, aumentou o transtorno de ansiedade, o paciente fica nervoso, o paciente não consegue concentrar nas atividades do dia a dia, o paciente reduz as atividades que ele gosta de fazer, então ele deixa de caminhar, ele deixa de sair, ele fica mais recluso em casa. E eu falo que o paciente tem essa cascata da dor crônica, né? Que são todos esses problemas neuropsiquiátricos, inclusive a insônia, que vem junto e pouca gente sabe disso. Ou seja, se você está queixando de insônia, primeira pergunta é, eu tenho outros transtornos associados? Tenho um transtorno de ansiedade? Tem o transtorno depressivo, né, que são também transtornos que estão associados, e uma atenção grande à dor crônica, em especial dor lombar. Eu canso de ter pacientes que você trata a dor lombar de forma adequada. Eu sempre brinco com meus pacientes, eu falo, dor é difícil de você tratar para qualquer médico, né? Às vezes precisa de cirurgia, uma cirurgia maior, mas é uma minoria, 90% é medicamentoso, mas também não é algo mágico, então às vezes o paciente ainda vai ter que conviver com dor, às vezes tem crise, às vezes dá um remédio mais forte, mas tem que tratar. Se ele não tratar essa dor, ele vai ter os outros quadros neuropsiquiátricos associados, tá bom? Espero ter ajudado. Pouca gente sabe disso, mas trate dor para evitar esses outros transtornos. Um abraço.